Graça e paz a todos em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 14. Nós leremos os versículos 18 até o verso 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. E vamos abrir a palavra de Deus agora lá em Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou Shalom, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se quiserem marcar Hebreus, pode marcar, mas ainda temos mais um texto para ler. Agora o Salmo 110, versículo 1 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Versículo 4 diz: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Okay. Hoje pela manhã a gente tem o grande desafio de tentar interpretar esse personagem das Escrituras Sagradas, chamado Melquisedeque. É um dos personagens mais enigmáticos das Escrituras Sagradas, porque ele é citado 3 vezes na Bíblia. Ele é citado no livro de Gênesis, em apenas 3 versículos, de um encontro muito rápido que ele teve com Abraão. É citado no Salmo 110 por Davi, quando Davi começa com uma frase enigmática no Salmo 110, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é Senhor de quem? Não é enigmático isso aí? Vocês já pararam para pensar no significado dessa frase? Óbvio que Davi está falando da pessoa de Deus, falando a Jesus. São as 2 pessoas da Trindade aí. O Senhor Altíssimo falando ao Senhor Jesus: Assenta-te à minha direita. Porque foi Jesus quem se assentou à direita. E dizendo para ele: Você é sacerdote de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. E em Hebreus, o autor da carta tenta interpretar esse personagem. E é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje pela manhã também, tentando entender o que significa esse Melquisedeque, qual o significado que ele tem aí, né? Quem era esse homem? Uma das coisas que acontece nesse texto aqui é que esse homem é um sacerdote. A Bíblia coloca aqui como sacerdote, embora ele fosse rei também em Salém, ou Shalom, que era a antiga Jerusalém, ou lugar de paz. É muito interessante pensar, meus queridos irmãos, antes de mais nada, que todas as culturas do mundo, todas as religiões, não sei se vocês já pararam para perceber isso, mas todas as religiões, elas precisam e buscam uma
uma pessoa que media a relação com Deus. Raramente você vai encontrar religião que pensa assim, ok, nós temos acesso direto a Deus. Em geral, todas as religiões, elas são mediatizadas por uma relação entre uma pessoa e Deus. Pense, por exemplo, nas religiões animistas brasileiras. Todas elas são religiões que buscam essa identificação através de entidades, através de gurus. E na nossa cultura é muito comum os santos orarem a Deus, para Deus poder dar resposta. Não é comum, se você tem um background católico, sabe o que eu estou falando, a gente orava os santos, para os santos orarem a Deus. Ou quem sabe orava a Maria, para Maria orar a Jesus, para Jesus orar a Deus. Ou então, no meio espírita, que as pessoas vão através dos mortos, para ver se os mortos conseguem fazer esse gancho, essa relação. Ou os feiticeiros das tribos, ou os gurus, os xamãs, que são tantas vezes criados. Isso mostra que há no inconsciente humano uma sensação, uma percepção de que é impossível chegar a Deus por si mesmo. Nós não damos conta de chegar a Deus por nós mesmos. Então nós precisamos de mediações e buscamos essas mediações. E quando a gente lê aqui Melquisedeque é um sacerdote. E a Bíblia coloca aqui exatamente como esse sacerdote, que se coloca aqui de uma forma estranha, porque ele aparece no cenário. A Bíblia diz que Abraão vai guerrear contra alguns reis, contra reis que tinham levado Ló como cativo. Esses reis eram reis na verdade seriam prefeitos, né? Eles guardavam a sua cidade, o seu território pequeno, e ali eles tinham controle sobre isso aí. E então Abraão pega 318 homens e sai atrás para resgatar Ló, que tinha sido levado cativo. E volta agora com esses despojos de guerra. Volta vitorioso, e quando ele chega ali, um personagem estranho, ele se encontra com o rei de Sodoma, e se encontra com esse personagem estranho, que é um Melquisedeque, rei de Salém. E quando esse Melquisedeque se apresenta diante dele, a Bíblia diz que ele traz pão e vinho. Isso lembra alguma coisa para vocês? Né? Ele traz pão e vinho. E quando Abraão participa ali do pão e do vinho, ele pega os seus dízimos e entrega a este homem, a Melquisedeque. Quem é este homem? A quem Abraão pega 10% de tudo que ele tirou dos despojos e entrega a esse homem, que acabou de encontrar. É essa a ideia que nós vamos ter lá em Hebreus. O autor aos Hebreus vai tentar exatamente interpretar isso aí. Essa figura do sacerdote. E aí ele começa a dizer lá em Hebreus capítulo 7, que este sacerdote, ele era muito maior do que Levi. Lembre-se que Levi é uma das tribos de Israel, filho de Jacó, que recebeu a designação de Deus para serem os levitas, aqueles que haveriam de cuidar do templo. Hoje a gente ouve falar muito de ministério dos levitas. Já vi muitos cantores dizendo, não, eu faço parte dos levitas da igreja. Bem, se você quer participar do grupo dos levitas, como a Bíblia ensina no Antigo Testamento, sabe o que os levitas faziam? Tudo no templo. Tudo. Começaram no tabernáculo e depois no templo. No tabernáculo eles tinham que montar o tabernáculo, carregar todas as lonas, carregar todos os paus. Eram eles que preparavam tudo, mantinham a limpeza. Quando os sacrifícios eram feitos, eles que tinham que limpar. No templo a mesma coisa. Eu estava lendo ontem a palavra de Deus e vendo que Salomão num dia só ofereceu 1000 bois num sacrifício. Imagine você descarnar, matar, descarnar, tirar o sangue, queimar carnes, queimar gordura, aquilo que era para os levitas, aquilo que não era. Esse era o papel dos levitas. Era um papel muito duro, uma tarefa muito dura. Então, se você quer ser levita, na dimensão bíblica, o levita estaria muito mais para os diáconos hoje da igreja, que cuidam da manutenção do templo, de toda a ordem do templo, era assim que eles faziam. E esse texto aqui, no capítulo 7 de Hebreus, o autor tenta explicar que Jesus é muito maior do que, esse Melquisedeque é muito maior do que os levitas. Por quê? Pense o seguinte, ele está explicando o significado de Melquisedeque a um povo que é o povo judeu. O povo judeu sabia dessa figura, porque está registrado no Antigo Testamento. E ele então tenta conversar com as pessoas, o raciocínio dele é mais ou menos o seguinte: vocês acham importante, de fato, o sacrifício levítico? Pois eu quero dizer para vocês que Jesus é muito maior do que os levitas, porque Jesus descende da ordem de Melquisedeque, porque assim como Melquisedeque, ninguém sabe a genealogia dele, ninguém sabe quando nasceu, nem como morreu.
Assim, Jesus também não tem genealogia. Jesus não vem de uma genealogia levítica. Para você participar como levita no templo, você precisava provar que você era descendente dos levitas. E por isso tinha as genealogias. As pessoas iam lá, fulano, filho de fulano, exatamente para ter o direito de participar. E quando fazia 30 anos, se você era da tribo dos levitas, havia o serviço religioso obrigatório. Você ia para o templo e agora você largava tudo que você fazia fora e você ia agora cuidar do templo até os 50 anos de idade. 20 anos você ia servir a Deus no templo. E Jesus e o autor aos Hebreus está dizendo aqui, olha, esse Melquisedeque, ele não faz parte da genealogia dos levitas. E Jesus também não faz parte, porque Jesus procede da tribo de Judá, e na tribo de Judá não tem sacerdote. Mas aí ele explica, agora Jesus vem da mesma ordem de Melquisedeque. E ele tenta mostrar, vocês estão muito apegados às coisas do Antigo Testamento, achando que os rituais do Antigo Testamento são muito importantes. Pois bem, esses rituais do Antigo Testamento, eles eram provisórios. Eles apenas apontavam para alguma coisa maior. Jesus é muito maior do que os levitas. Não fiquem presos nessas coisas do Antigo Testamento, achando que elas são mais importantes e mais espirituais, porque não são. Jesus, ele está ligado à ordem de Melquisedeque. É uma ordem muito superior. Por quê? E ele vai então tentar mostrar por que essa ordem é superior. Primeiro, porque Abraão é abençoado por Melquisedeque. Quem é que abençoa? O inferior ou o superior? O superior abençoa. E você, quando era menino, e provavelmente você passou por essa experiência, você nunca chegava perto do seu pai e seu pai pedia bênção para você que era menino. Era assim que acontecia na sua casa? Ou era você que pedia bênção ao seu pai? A ideia do superior. Abraão é abençoado por Melquisedeque quando ele se apresenta diante de Melquisedeque. A segunda coisa, Abraão é aquele que entrega os dízimos dele a Melquisedeque. Os levitas no Antigo Testamento recolhiam todos os dízimos das pessoas da Antiga Aliança. Eram eles que pegavam esses bens, eram eles que administravam esses bens para o cuidado do templo e para a manutenção do templo. Abraão pega 10% de tudo que ele teve no seu despojo e coloca ali na mão daquele homem que ele nem sequer conhecia, mas entendendo que aquele homem era um sacerdote do Deus Altíssimo. Agora é interessante pensar que naquela cultura ali, era uma cultura pagã. Quantos deuses dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, o povo de Deus, quando entrou na terra de Canaã, teve que desfazer? Havia uma multiplicidade de deuses e entidades. No entanto, esse Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era segundo a ordem, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elyon. É muito curioso pensar nessa coisa de que há, numa cultura pagã, um homem que tem uma relação com o Deus Altíssimo, que não é ligado aos deuses da terra, mas é ligado a uma compreensão muito maior. Daqui um pouco eu quero falar sobre isso, porque eu acho extremamente interessante pensar nessas coisas. Mas Melquisedeque é um homem que está ligado a uma relação com Deus Altíssimo. Ele não tem relação com os deuses da terra. Ele não tem relação com os deuses Astarotes, Baal e aqueles outros deuses que existiam ali naquela região. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus tenta mostrar. Considerem, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos seus melhores despojos. Vamos considerar exatamente isso. O que faz Abraão? Ele pega tudo e entrega a esse Melquisedeque. E o texto de Hebreus tenta explicar dizendo que, primeiramente, esse rei, primeiramente se interpreta rei de justiça. E depois também é rei de Salém, no Hebreus capítulo 7, versículo 2. Salém é antigo nome para Jerusalém, mas Salém é a raiz da palavra que nós conhecemos bem, porque foi transliterada para o português do mesmo jeito do hebraico, Shalom. Ele é rei de justiça e ele é rei de paz. Vocês já ouviram essa associação de um rei de justiça e paz na Bíblia, fazendo referência a quem? Em Isaías capítulo 7, o profeta vai dizer que esse menino que haveria de nascer, ele era rei de justiça e seria rei de paz. Esse menino tem uma relação exatamente com Melquisedeque. Tudo isso o autor aos Hebreus tenta
explicar, tenta mostrar para as pessoas, para dizer para elas exatamente qual o significado disso aí. Quem era esse Melquisedeque então? Era Jesus em uma teofania? Algumas pessoas acreditam que sim. Era algum anjo? Algumas pessoas também defendem essa ideia. Mas eu prefiro pensar que, na verdade, Melquisedeque é um homem que Deus preservou numa cultura diferente, mantendo uma relação com ele. Talvez ele fosse um dos descendentes de Noé, que saiu da sua terra, talvez fosse um dos semitas, que saiu dali, mas manteve na mente dele a concepção de que existe um Deus único, altíssimo, e só esse Deus deve ser adorado. E quando Abraão olha para esse homem, ele não tem dúvida nenhuma de que o mesmo Deus a quem ele adora é o Deus que o chamou para ser pai de todas as nações. E é por essa razão que ele se submete a esse homem e ele reconhece a autoridade espiritual que existe sobre ele. Então o autor aos Hebreus vai fazer essa lógica. O maior abençoa o menor. Nós trazemos dízimos para aqueles a quem nós julgamos que podem administrar os nossos recursos. E é curioso que ele fala que Levi entrega dízimo na pessoa de Abraão. Aí ele fala assim, vocês não acham que Levi, que nasceu de Abraão, ao entregar o dízimo, ele está dizendo que Melquisedeque é maior do que nós? Porque os próprios levitas que recebiam os dinheiros no Antigo Testamento, agora, esses levitas que vão nascer de Abraão, Isaac, Jacó, porque eles são filhos de Jacó, esses próprios levitas, na pessoa de Abraão, entregam os dízimos. Então ele está dizendo, os levitas que recebem o dinheiro reconhecem isso. Por quê? Porque Melquisedeque é aquele que recebe, na pessoa de Abraão, os dízimos. Então, meus queridos irmãos, algumas coisas muito interessantes a gente pode tirar dessa leitura de Melquisedeque. Eu queria trazer algumas lições para o nosso coração. Há um sermão muito interessante do Augusto Nicodemo sobre isso. E ele trata exatamente dessas lições que eu acho que são importantes para a gente poder trazer aqui para nós hoje. Tentando ser prático em relação a tudo isso que falamos. Deixa eu colocar algumas coisas aqui que eu acho que são interessantes. Primeiro, nós não devemos ficar impressionados com pessoas que querem judaizar a igreja. Porque exatamente o que o autor aos Hebreus tenta fazer é isso. Dizendo, gente, vocês não estão entendendo que o sacrifício do levirato, essa lei que foi dada, esse sacerdócio que foi dado, ele é muito menor do que Jesus. Há um surto hoje no Brasil de pessoas que querem judaizar o cristianismo. São pessoas que vão para os templos e tocam chofar. Eles acham que o chofar, que é aquele chifre de carneiro grande, né, que traz aquele som de Israel, aí esse chofar agora vai evocar a divindade. Não fique muito impressionado com isso, não. Algumas pessoas estão aí orando, evangélicos, orando com kippá. Coloca o bonezinho de judeu para orar, né? Porque acham que assim eles vão receber maior influência. Há pessoas hoje que vão para Jerusalém e elas sofrem, inclusive um quadro psiquiátrico já estudado, que é chamada Síndrome de Jerusalém. As pessoas voltam de Israel, aí elas querem trazer os elementos antigos, da antiga aliança, e para os seus cultos. Há pessoas, por exemplo, cristãos, aí, pastores, que estão fazendo coisas absurdas em relação a isso. Uma delas, uma grande líder aqui no Brasil, chegou aqui e disse, não, agora vamos guardar o sábado, porque os judeus... É síndrome de Jerusalém, né? Mas o quadro mais bizarro aconteceu num sacrifício que foi ofertado lá na Bahia, lugar onde chegou primeiramente Cristóvão Colombo, né? Naquele lugar ali onde eles aportaram, há muito tempo atrás, eles foram agora fazer um sacrifício de ovelhas, sacrificaram a ovelha como pastores e como povo de Deus para ver o resgate. Isso é uma afronta a Deus. Qualquer sacrifício que nós fizermos de sangue agora, ele é afrontoso a Deus. O Filho de Deus morreu uma vez por todas. Então nós não podemos ficar muito impressionados com essas pessoas que mandam circuncidar seus filhos em nome do judaísmo ou qualquer outra coisa, achando que essas coisas são mais importantes. Tudo isso, o autor aos Hebreus tenta dizer, é inferior. Os levitas são inferiores. O Antigo Testamento é inferior ao que Cristo fez. O Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. E nós não podemos ficar muito impressionados com essas coisas. E nem acharmos que é mais espiritual.
A carta aos Hebreus tenta fazer exatamente isso, desjudaizar a igreja, que achava que aqueles elementos antigos, que a Bíblia chama de rudimentos, sombras, eles eram mais importantes. A carta aos Hebreus tenta mostrar o seguinte: por que vocês querem o tipo, quando nós já temos o antitipo? Por que vocês querem figuras e sombras, quando nós já temos a realidade? Então, não fiquem muito impressionados quando pessoas fazem isso. Essas coisas não deveriam nos impressionar. Pelo contrário, a gente deveria olhar para Jesus e dizer: Jesus é o sacerdote perfeito. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que abre o caminho entre nós e Deus. Então nós não podemos ficar impressionados quando pessoas querem judaizar a igreja. Segunda coisa que esse texto aqui me ensina é a questão do dízimo. Por quê? Porque Abraão traz o seu dízimo. Eu já vi muitas pessoas dizendo: eu não trago meu dízimo para a igreja. Eu não trago porque essa questão de lei, eu não estou na lei, eu estou na graça. Se você faz esse tipo de leitura, eu quero dizer que você não está entendendo Bíblia. No Antigo Testamento, antes da lei, Abraão já traz aqui agora os seus dízimos. Jacó trazia seus dízimos. Quando a lei institui a questão do dízimo, ela já institui uma prática comum entre aquelas pessoas que são adoradores. Eu tenho aprendido o seguinte: dinheiro é questão de coração, dinheiro é questão de amor. Quando nós trazemos nossos dízimos, nós só estamos dizendo a Deus o quanto o amamos e quanto queremos cooperar na obra dele. Dinheiro é uma questão espiritual, ela tem a ver com adoração. Por isso que no Antigo e no Novo Testamento, todo culto, as pessoas traziam seus dízimos e ofertas. Não há nas Escrituras Sagradas nenhum culto em que não haja essa participação financeira das pessoas que amam a Deus e trazem seus recursos a Deus. Obviamente a gente tem que retraduzir a questão do dízimo hoje, principalmente quando há tanta exploração e manipulação, tentando dizer o seguinte: que dízimo não é um instrumento que você usa para forçar um Deus que não quer te abençoar a te abençoar agora. Há muitas pessoas que estão fazendo mais ou menos essa coisa de barganha. Ok, agora eu vou trazer o dízimo porque agora Deus vai ficar obrigado a me abençoar. Não, Deus não está obrigado a te fazer absolutamente nada. Ele já te deu muito mais do que você esperava que Ele pudesse te dar. Dízimo é gratidão de um coração que realmente entende que tem compromisso com a obra e com o reino de Deus. Se você ainda não entendeu isso, é porque você ainda não entendeu exatamente o quanto é necessário amar a Deus. E se você tem uma fé que não te custa nada, deixa eu lhe dizer uma coisa bem séria: não vale nada a tua fé. Exatamente a pastoral nossa do boletim hoje está tratando sobre isso. Davi é convocado pelo profeta de Gade a ir em Araúna, e lá em Araúna, na terra de Araúna, oferecer lá no lagar dele, lá no campo de malhação de trigo, lá oferecer um sacrifício a Deus. Quando Araúna vê o rei chegando, ele fica muito impressionado com a figura do rei, a comitiva toda, e ele se dispõe e diz: rei, está aqui à disposição, sabe do que o rei está querendo fazer ali, pega os bois dele, as juntas de boi, pode matar, está aqui o carro de boi, vamos cortar aqui, vamos cortar madeira, pode sacrificar aqui. Davi diz: eu não vou fazer sacrifício com o dinheiro dos outros, não. Eu vou dar a Deus o meu sacrifício. Eu vou entregar ao Senhor. A compreensão de adoração de Davi, um negócio assim maravilhoso. Então, quando eu vejo pessoas lidando muito com essa dificuldade de dinheiro na igreja, eu fico perguntando: será que entenderam o amor a Deus? Será que entenderam o amor ao reino de Deus? Abraão sai da guerra, ele tem os despojos, ele pega para um cara que ele nem sabe quem é, mas que ele tem compreensão de que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elyon. E ele pega as suas ofertas e entrega a Deus em adoração. Não está na época da lei não, gente. Isso aqui é antes da lei. E no Novo Testamento, as coisas são tão claras, são tão específicas, que Jesus não gasta muito tempo explicando, porque está muito claro no coração do povo judeu essa compreensão. Aprenda a contribuir para o reino de Deus de forma liberal. Terceira coisa que eu queria dizer, e me desafia muito nesse texto aqui, é a questão missionária. Por quê? Quem é esse Melquisedeque? Rei de Salém, rei de paz, rei de justiça, sacerdote. Jesus faz parte dessa ordem sacerdotal. É um homem que traz pão e vinho, simbolizando o sacrifício de Cristo. Quem é este homem? Eu tenho pensado muito, gente, nessa questão missionária.
porque eu tenho aprendido o seguinte, que missões é algo que nasce no coração do Pai. Deus antecede o missionário no campo. Antes de um missionário chegar a qualquer lugar, Deus já está lá. E existem coisas muito importantes que têm sido estudadas, por exemplo, de um homem chamado Don Richardson. Ele escreveu um livrinho chamado O Fator Melquisedeque. E nesse livro do Fator Melquisedeque, ele fala que Deus sempre, em todas as culturas, deu expressões apontando, de religiosidade, apontando para o sacrifício de Cristo. Pense, por exemplo, no sacrifício que é oferecido no Brasil. Você já deve ter se assustado aí nas esquinas brasileiras com sacrifícios de animais. Pessoas que matam galinhas, matam bodes, eventualmente matam até crianças, para sacrificar. O que essas pessoas estão dizendo? No mundo espiritual, sangue é uma moeda especial, é uma moeda de troca. O problema delas é que a revelação parou nessa questão embrionária. Eles precisavam avançar mais e entender que em Cristo encerra todo o sacrifício. É o que o autor aos Hebreus tenta explicar. Mas uma das coisas mais interessantes que eu já li, e foi o Don Richardson, que é um estudioso desse assunto, ele trabalha isso como bússolas culturais que existem em cada cultura, Deus deixa sinais dele. Don Richardson conta o caso do Frank Morrison, que foi um missionário inglês, que em 1801 ele se dirige para a China. E ali, chegando na China, ele tenta traduzir o Evangelho, pregar o Evangelho, mas ele tem uma dificuldade imensa para falar a língua chinesa. A língua chinesa é muito complicada. E para escrever, pior ainda. Porque se você tem no nosso alfabeto 23, 26 caracteres, na língua chinesa você tem 4.000 caracteres. Cada risco, ele aponta para um acento, aponta para uma ideia, né? Então é muito complexo. Para quem não está convivendo com esse ambiente, aqueles risquinhos todos deles fazem muito sentido. E Frank Morrison ficou ali 5 anos tentando comunicar o Evangelho, e ele não conseguiu comunicar o Evangelho nem para o professor de chinês dele. Um dia, ele desistiu do chamado, literalmente. Ele pegou o mapa da China, orou em cima do mapa da China e disse: Deus, eu estou indo embora, eu não dou conta, eu não vou aprender essa língua nunca. E naquela tarde ele teria a última aula com o professor de chinês e iria dizer para ele que ele não ficaria mais ali na China. E então, naquela tarde, quando ele estava ali despedindo do seu professor, ele resolveu ainda, de forma muito ineficiente, comunicar a essência daquilo que ele foi lá fazer. Ele tentou comunicar para o professor dele, mas ele não conseguia encontrar as palavras certas. E ele então perguntou para o professor de chinês dele: como é que se escreve a palavra justo em chinês? Aí ele colocou uma ovelhinha, um desenho de uma ovelhinha, fez um risco embaixo e colocou o pronome pessoal eu. Isso lembra alguma coisa para você? Uma ovelha em cima de você? Só que a língua chinesa foi escrita 4.000 anos antes de Jesus nascer. E naquela hora, quando Frank Morrison vê aquele desenho, ele diz: Jesus já visitou esse povo antes de mim. Deus já esteve aqui antes de mim. E naquela hora, ele diz: eu tenho que perseverar, eu tenho que continuar, eu tenho que comunicar, eu tenho que traduzir o Evangelho para essas pessoas aqui. Ele foi descobrindo cerca de 44 figuras na hierografia chinesa. 44 figuras apontam para o Evangelho. Outra delas, a questão de Noé. Ele perguntou assim: como é que se escreve a palavra salvação? E a palavra salvação é escrita em chinês com um desenho de um barco, com 8 pessoas. Ele diz: e se eu colocar 7 pessoas? Ele diz: não faz sentido. E se eu colocar 9? Não faz sentido. Vocês já viram falar de um barco com 8 pessoas na Bíblia? Já viram? Eu espero que sim. Talvez vocês não tenham feito a conta. Mas Noé estava exatamente com 8 pessoas. Não é interessante que Deus esteja visitando? Com quem que Abraão vai se encontrar agora? Abraão vai se encontrar agora com um homem que sai do nada, mas que está ligado ao Deus Altíssimo. Existem aquilo que nós chamamos hoje em missiologia de sementes do verbo.
Deus está presente em cada cultura, deixando seus sinais. São as bússolas culturais que estão presentes por onde nós passamos. E é maravilhoso pensar nisso aqui. Quarta coisa que eu diria aqui, a importância da gente estudar a Bíblia. Por quê? Porque quando a gente vai olhar o Antigo Testamento, a gente conhece o Antigo Testamento, a gente fala assim, o Antigo Testamento é muito complicado. E de fato eu tenho percebido que existem pessoas que começam a ler a Bíblia e vão animadas em Gênesis ali, quando entra em Êxodo ainda estão um pouco animados, logo começam os rituais, logo começa a genealogia, aí diz que negócio enfadonho, cansativo, eu não dou conta, eu não quero aqui, o que isso tem a ver com a minha fé, e desprezam o Antigo Testamento. Não desprezem. A Bíblia é uma unidade, não sei se vocês perceberam claramente essa unidade. Essa unidade que está em Gênesis, essa unidade que está em Hebreus, essa unidade que está em Salmos, fazendo um elo maravilhoso que mostra a unidade das Escrituras Sagradas. Quanto mais você se aproxima da Bíblia para estudar a Palavra de Deus com seriedade, mais impressionado você vai perceber nesse estilo e nessa unidade de pensamento que as Escrituras Sagradas desenvolvem. E é curioso pensar que toda a Bíblia, ela é uma biblioteca inspirada por Deus, organizada por Deus, para nos traduzir o pensamento de Deus. E ela contém o que a gente chama, em hermenêutica, de revelação progressiva. Deus começa a preparar um povo para explicar o plano da salvação, até chegar no Cordeiro eterno de Deus que morre lá naquela cruz. Então há uma progressividade que nós temos que aprender a ler no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele vai interpretar aquelas sombras, rituais, todos os sacrifícios do Antigo Testamento para mostrar a pessoa sublime de Jesus, assim como o autor aos Hebreus agora faz com esse personagem Melquisedeque, que aparece apenas 3 vezes lá em Gênesis, e aparece mais um versículo no Salmo 110, e diz assim, está tudo unido. Jesus é segundo essa ordem. Ele é um sacerdote diferenciado. Quinta coisa que eu deixaria como lição para nós aqui, é o acesso a Deus. Nós no início falamos, como todas as culturas buscam essa coisa do acesso a Deus. Como é que eu posso ir a Deus? Eu tenho que ir atrás de um guru? Quem sabe se o pastor Samuel orar por mim, eu consigo ir a Deus? Ou quem sabe se o pastor Samuel interceder por mim, eu chego a Deus? Quem sabe se eu encontrasse agora um feiticeiro, ou um homem de oração, uma mulher de oração, para me levar a Deus? Ou quem sabe a intervenção dos santos, ou das entidades? Quem é que pode me aproximar de Deus? O texto está querendo exatamente mostrar que Jesus é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, que morreu uma vez por todas como Cordeiro Eterno. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz o seguinte, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor aos Hebreus está falando, nós temos um grande sumo sacerdote. Nós não precisamos da mediação de mais ninguém. Nós podemos ir ao Pai por meio de Jesus. Esse sumo sacerdote foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ficou sem pecado, e nós podemos agora confiadamente nos aproximar junto ao trono da graça dele, para recebermos misericórdia, encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós vamos a Deus agora por meio de Jesus. Porque nenhum outro nome é dado entre os céus e a terra, a não ser Jesus. Nada de mediação de homens, nada de mediação de outros sacerdotes. No Antigo Testamento as pessoas traziam sacrifício para os sacerdotes orarem a Deus. No Novo Testamento, nós não precisamos mais de sacrifícios. Jesus é o nosso sacrifício. Ele é o nosso Cordeiro. E Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E nós podemos nos aproximar diante de Deus, ousadamente, confiadamente, para recebermos socorro em ocasião oportuna. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir que o Senhor aplique essas verdades ao nosso coração, Pai. Para que a nossa fé amadureça. Para que, ó Deus, o nosso coração
se dispõem em adoração a Ti. Ajuda-nos, ó Deus querido, a vivermos em santidade para a glória do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela mensagem que nos é trazida nas Escrituras Sagradas. De perceber, ó Deus, quão importante é a figura de Jesus e o seu sacrifício por nós. Abençoe, ó Deus, cada irmão aqui. As lutas diárias, os embates pessoais, as dificuldades, ó Deus, de fidelidade, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar a cada um, ajudando-os a viverem em temor e santidade para o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém, Senhor.